Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho com mais uma meditação, da parte do Senhor para a sua vida. Hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja de Corintos. E aí vamos meditar em alguns versículos que está na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corintos. Primeiro, eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, os primeiros versículos, do capítulo, que diz assim: Paulo diz dessa maneira para a igreja de Coríntios: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco agora podeis. E agora, no capítulo 1 de 1 Coríntios, diz assim, Paulo disse assim, capítulo 1 e versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta. Só a parte A, irmãos, de maneira que nenhum dom vos falta. E no versículo 3, Paulo diz que essa igreja, ela não tinha maturidade. Que Paulo diz que não podia falar com ela como a espirituais. Mas como assim? Se ela sobejava em dons, não faltava nenhum dom nessa igreja. Irmãos, quantas pessoas nós não conhecemos que tem vários dons, mas ela não é espiritual. Ela não tem os frutos do Espírito, porque uma coisa são dons espirituais. Dons espirituais são ferramentas que você tem para você usar a favor do reino. Mas os frutos do Espírito Santo são outra coisa que gera o bom testemunho. E Paulo diz assim, no capítulo 3 e versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Carnais, irmãos, fruto do Espírito não tinha, mas tinha bastante dons. E quantas pessoas você não vê, nos dias atuais? E você até se entristece porque você vê essa pessoa cheia de dom, mas você sabe que ela não se contém, que ela está sempre metida em confusão, que ela não tem os frutos do Espírito Santo. Não se incomode, irmãos. Vá no seu caminho. Você não, por exemplo, você vê sempre ela lá no manto, Você vê sempre essa pessoa no manto lá, pulando, falando língua estranha, e você lá no seu canto. Só que você sabe o comportamento dessa pessoa. É a igreja de Coríntios, irmã. Sobeja em dom, mas não tem fruto do Espírito, porque vive, na carne. Vive na carne, irmãos. O que vai te levar para o céu não é dom, é os frutos do Espírito que diz que você serve verdadeiramente a Cristo. O amor, amar o teu próximo, na verdade, como a ti mesmo. Então não se incomode, sabe? Não fique triste, porque você vê comportamentos errôneos de pessoas e você vê também muitos dons na vida dessa pessoa. Fruto é uma coisa, os frutos do Espírito são uma coisa e dom é outra coisa, tá? E prefira os frutos do que o dom. Os frutos dão bom testemunho do Senhor Jesus. Dom é só ferramenta para você usar na obra, mas os frutos é o que diz que você verdadeiramente serve a Jesus. Eu vou ler para vocês também os frutos do Espírito. Se encontra lá em Gálatas. Eu vou logo abrir aqui para ir já direto na página, tá, irmãos? Para vocês verem como é importante os frutos do Espírito e também as obras da carne são manifestas. 792 é a página. Olha aqui, capítulo 5 de Gálatas. Paulo disse aos Gálatas, os frutos da carne e do Espírito. Eu vou ler para os irmãos. Gálatas, capítulo 5 e versículo 19 em diante. Diz assim, os frutos da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então,
por esse comportamento, irmão, fique com os frutos do Espírito, tá? Não fique inconformado se você vê uma pessoa cheia de dom e ela não tem um bom testemunho. Não, irmão. Não. Quem vai cuidar dessa pessoa é o Senhor. Fique com os frutos do Espírito. Se você está no caminho de deixar o Espírito Santo moldar o seu caráter, continue, irmão. Você está no caminho certo. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Coisas bem diferentes do que acontecia na igreja de Coríntios, embora elas sobrejassem dom. Dom é armas para você usar. Fruto do Espírito Santo é o que diz se você verdadeiramente serve ao Senhor Jesus. Fique com esta palavra. Entre dom e fruto, prefiro os frutos do Espírito Santo, tá? Porque é isso que diz que você é do céu. Não é dom, tá? É frutos. Frutos do Espírito. Busque cada vez mais o aperfeiçoamento do Espírito Santo na sua vida. E não se incomode se uma pessoa dá mau testemunho e ela sobeja em dom. Não, irmão. Vá no seu caminho, seguindo ao Senhor, porque uma coisa linda numa pessoa não é o dom dela. É os frutos do Espírito Santo brilhando na vida dela. O bom testemunho, o bom caráter, o amor de Jesus Cristo resplandecendo através da vida dela. Fique com esta palavra e receba em seu coração essa palavra, em nome do Senhor Jesus.